Esta noite, o maior e mais feroz tubarão da história enfrentará o Bloop, uma criatura misteriosa das profundezas do oceano. A luta acontece longe, no mar, para que as pessoas não corram perigo. Se o megalodonte perder, a vida de toda a humanidade pode estar em risco. Mas primeiro vamos conhecer melhor nossos oponentes. O megalodonte foi um antigo predador marinho, um tubarão gigante, temido por todos os seres aquáticos durante milhões de anos. Ele não tinha concorrentes nos oceanos, estava no topo da cadeia alimentar. Os atuais habitantes do mar não fazem ideia da sorte que têm por esse monstro ter sido extinto há cerca de 3 milhões de anos. Embora as pessoas não possam saber com certeza se ele realmente desapareceu. Até hoje, só 5% do oceano foi explorado. É possível que em algum lugar nas profundezas, o megalodonte ainda apavore todos os peixes. E hoje esse tubarão colossal lutará contra um oponente digno, o Bloop. Tecnicamente, esse é apenas o nome do som que os oceanógrafos gravaram em 1997. A criatura que o fez poderia ser chamada de monstro marinho, um kraken, uma besta das profundezas. Ninguém sabe como ele é, mas podemos adivinhar seu tamanho. Este Bloop de frequência ultra baixa era tão poderoso que podia ser ouvido por sensores especiais a cerca de 4.800 quilômetros de distância. Se você estivesse em Nova York, poderia ouvir o som de Los Angeles, mas ele estava muito abaixo da água, onde a audibilidade é muito pior. Uma criatura que pode fazer tal ruído deve ser dezenas de vezes maior do que uma baleia azul, o maior animal que vive no mundo. Curiosamente, a fonte do som está localizada perto do lugar mais remoto da Terra, o Ponto Nemo. Ele fica a mais de 1.500 quilômetros da costa das 3 ilhas mais próximas. O local é um dos mais estudados do nosso planeta. O Ponto Nemo é usado por muitas empresas como depósito de lixo espacial por ser afastado da costa. Todo ano, os satélites caem lá. Mas o pior é que as coordenadas da antiga cidade fictícia de Relia ficam perto dali. Essa cidade foi descrita nos livros do autor H.P. Lovecraft. Entre as ruínas de Relia reside o monstro Cthulhu. Sim, o nome não combina com a figura. Nem eu. Ei, Cthulhu, compre uma vogal, ok? Cara, é como se um gato andasse pelo teclado e aí está o seu nome. Esta é uma criatura totalmente fictícia, mas muitas pessoas pensam que pode ser a fonte do Bloop. As chances de vitória do megalodonte são pequenas, porque o Cthulhu é um semideus. Ele tem braços e pernas, asas e uma cabeça que lembra um polvo colossal ou molusco com dezenas de longos tentáculos. É impossível determinar o tamanho de Cthulhu. Mas, se você acreditar nos registros de escritores e desenhos, seu tamanho pode ser de cerca de 90 metros de altura. O megalodonte é quase 5 vezes menor, tem cerca de 20 metros de comprimento ou um pouco menos do que um vagão de metrô. Um bom almoço para um tubarão monstro! O tubarão pesa cerca de 100 toneladas, como 2 tanques. O peso do Cthulhu também é desconhecido, mas podemos dizer com confiança que ele pode levantar facilmente 2 tanques em suas mãos. Mas o Cthulhu pode mudar seu tamanho e a forma à vontade. É capaz de assumir desde a altura de um humano até a extensão de um continente. Além disso, consegue gerar qualquer número de membros. Mas não vamos nos aprofundar muito na fantasia. Caso contrário, o megalodonte não terá chance de vencer. Digamos que o Cthulhu tenha um tamanho constante. Portanto, em tamanho, o megalodonte perde para o seu oponente. O Cthulhu é um antigo ser sábio, que tem mais de 1 milhão de anos. Possui conhecimento secreto e telepatia. O megalodonte é apenas um animal que principalmente segue seus instintos. Uma das principais vantagens em qualquer luta é a inteligência. Então o Cthulhu vence o tubarão gigante novamente. Lovecraft descreveu o Cthulhu dormindo por muitos milênios e esperando acordar para iniciar um apocalipse. Portanto, todas as pessoas no mundo estão interessadas na vitória do megalodonte. Para apoiar o tubarão, elas enviam navios. É um pouco injusto, mas mesmo assim, o Cthulhu vence. O monstro pode controlar as pessoas telepaticamente. Ele dá uma ordem ao cérebro de cada marinheiro e todos os navios partem do campo de batalha. A propósito, você sabe o que os monstros marinhos preferem para o almoço? Peixe e batatas. Essa é uma piada velha, mas ainda é boa. Enquanto isso, como o Cthulhu se distrai com os navios, o megalodonte tem uma chance. Existem 2 coisas em que o tubarão é superior a um semideus. A primeira é a velocidade. Ele não nada muito rápido, a cerca de 17 km por hora. Os atletas podem correr mais rápido, mas para o gigante Cthulhu, isso é rápido.
O megalodonte consegue manobrar ao redor do monstro verde e, graças à sua pele lisa, escorregar das garras do semideus. Ele nada atrás do Túlio e usa sua segunda vantagem, as mandíbulas. A mordida de um megalodonte é considerada uma das mais fortes entre todas as criaturas que já existiram na Terra. A força de sua mordida pode chegar a 20 toneladas, 6 vezes mais forte que a de um tiranossauro, 60 vezes mais poderosa que a de um leão africano e 600 vezes mais cruel que a minha. O megalodonte morde a sua presa, armado com seus 300 dentes, todos bem afiados e do tamanho da palma da mão de um adulto. Tal mandíbula se torna uma vantagem na luta contra o Bloop. Uma mordida do megalodonte é o suficiente para ferir gravemente o Túlio. Mas é claro, isso não basta para derrotar um semideus. Graças à sua velocidade, o megalodonte pode infligir muitos ataques. Mas, mais cedo ou mais tarde, o adversário conseguirá pegar o tubarão usando seus tentáculos. O megalodonte está preso e não pode se mover. O Bloop vai tirar o tubarão da água. Parece que o monstro verde vai ganhar a luta. Mas vários objetos desconhecidos estão se aproximando do local do combate. O Túlio está sendo atacado por todos os lados. Ele é ímpar, o único da sua espécie. Mas o megalodonte tem parentes. Muitos tubarões de todo o oceano nadam para ajudar a família. Agora ambos estão empatados. O Túlio novamente usa a telepatia para convocar pessoas em seu auxílio. Centenas de navios se dirigem para o local. Ele ordena que abram fogo contra o inimigo. Dezenas de tubarões nadam rapidamente ao redor do monstro verde. É impossível acertá-los e não ferir o Túlio, que percebe seu próprio erro. Ele cancela a ordem telepática e decide lidar com o esquadrão de tubarões sozinho. O Túlio usa seus tentáculos para pegar cada tubarão, um por um. Mas esses peixes gigantes trabalham muito bem em equipe. Assim que um é capturado, os outros mordem o tentáculo e o ajudam a escapar. Todos os ataques da criatura falham. Ela precisa de tempo para pensar em uma nova estratégia. Mas para onde recuar quando há muitos inimigos por toda parte? Voltar à cidade antiga é admitir a derrota. O Túlio tem uma ideia. Ele abre suas asas e faz uma única onda que, como uma explosão, joga todos os tubarões para longe. O monstro flutua para a superfície. Outra onda e no oceano se formam vários tsunamis. O Túlio sobe para o ar. Nuvens negras se acumulam, trovões ribombam, raios caem por toda parte e uma chuva torrencial começa. O monstro está no céu, bem em cima de um grupo de megalodontes. Ele faz uma pequena pausa e agora está pronto para outro ataque. Um apito estridente soa acima dele. Um satélite está caindo, cortando as nuvens de tempestade. Em seguida, outro. O Túlio não estava preparado para um ataque de detritos espaciais, então mergulha na água e recua mais uma vez até as ruínas da antiga cidade. O megalodonte vence com o que resta de sua força. Felizmente essa luta nunca vai acontecer. O megalodonte foi extinto há milhões de anos. Há 0,01% de chance de que essa espécie de tubarão ainda esteja viva. Essa é uma excelente notícia para os fãs do megalodonte, no entanto. Você pode encontrar um dente desta criatura com 1 milhão de anos em lugares por todo o mundo. As pessoas se reúnem para caçar este artefato. Profissionais e turistas vendem a relíquia por muito dinheiro ou aguardam como lembrança. Quanto ao Bloop, você pode reproduzir a gravação na internet e descobrir que não é o Túlio ou algum outro tipo de monstro marinho. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, confirmou que se trata, na verdade, do som do gelo. Quando grandes icebergs se quebram e desmoronam, geram sons poderosos de frequência ultra baixa. Existem muitos registros de famosos terremotos de gelo que geraram sons semelhantes ao Bloop. Nas águas do oceano, em algum lugar do hemisfério sul, uma sombra negra fantasmagórica aparece nas profundezas. Nadando bem baixo, desconfiado, o megalodonte está caçando sua próxima refeição. Com a aparência de um tubarão branco, mas com 3 vezes o maior tamanho já registrado, sua forma intimidante evoluiu ao longo de milhões de anos, chegando ao então maior predador natural. Por milhões de anos, os traços evolutivos intimidantes permaneceram sem controle e incontestados. Com seus sentidos aguçados, ele detecta sua presa dentro de quase 5 quilômetros. Enquanto nada lá embaixo, ele está seguindo uma tartaruga marinha desavisada que está nadando lentamente em uma longa viagem. O megalodonte segue a tartaruga,
garantindo que se mova em direção a ela no momento certo, nadando para cima a 18 km por hora com a intenção de imobilizar a tartaruga, chocando-se nela. À medida que se aproxima, os sentidos aguçados do megalodonte percebem algo mais à espreita nas proximidades. Interrompendo sua perseguição à tartaruga, ele se ajusta e se vira para outro objeto muito maior. O megalodonte pode ser o maior predador marinho que já viveu na Terra, legitimamente temido por todas as criaturas dentro dessas águas, mas não hoje. Há um recém-chegado nas redondezas, um que tem uma reputação semelhante e se equipara a um megalodonte em ferocidade. Essa criatura desconhecida pretende disputar essas áreas de caça. O desafiante é o Leviatã. Enquanto a tartaruga marinha aproveita a oportunidade para nadar o mais rápido possível, esses dois predadores se analisam à distância, preparando-se para determinar quem será o rei supremo do mar. O megalodonte dominou os oceanos entre 3 milhões e 23 milhões de anos atrás, espalhando-se por todos os cantos do globo, nos mares em torno da Europa, África, Américas e Austrália. Seu foco era principalmente em áreas de mar aberto, onde as presas seriam mais predominantes. Ele caçava tartarugas marinhas, baleias, focas, golfinhos e outros tubarões. Seu alcance era longo e viajava entre águas costeiras e oceânicas nos diferentes estágios do seu ciclo de vida. Dado que o território que eles cobriam crescia a cada ano e a grande variedade de presas disponíveis para eles, o tamanho do megalodonte podia atingir até 20 metros de comprimento. Armados com dentes grossos e robustos feitos para capturar suas presas e morder os ossos, eles tinham uma força de mordida de 18 toneladas e meia, que era quase 4 vezes mais forte que a de um Tiranossauro Rex. Suas táticas incluíam emboscar suas presas por baixo enquanto as empurravam para que se rendessem. Com presas maiores, eles visavam incapacitá-las mordendo as barbatanas e, uma vez imobilizadas, mordendo-as no peito. A mandíbula deles era composta por cerca de 276 dentes assustadores e serrilhados, com 17 centímetros de comprimento e irregulares nas laterais. O concorrente do megalodonte, o Leviatã, era munido de 22 grandes dentes de vários tamanhos, alguns com até 30 centímetros de comprimento. Todos eram capazes de perfurar seu alvo. Excluindo as presas em comparação, eles estão entre os maiores dentes que já existiram em qualquer animal conhecido. Embora não tenha atingido um tamanho equivalente ao megalodonte, o comprimento dele era igualmente impressionante, pois era capaz de atingir até 17 metros e meio. Vivendo principalmente no hemisfério sul, eles estiveram por aqui por pouco tempo, de 9 milhões a 10 milhões de anos atrás. Embora caçasse presas semelhantes ao megalodonte, ele tinha um método diferente e estratégico de caça, perseguindo sua presa, cansando-a até a exaustão e depois acabando com ela, batendo com a cabeça e então mordendo-a. Ele também tinha uma característica mais adaptativa no seu arsenal, um cérebro muito maior. Sendo um mamífero de sangue quente, ele tinha uma inteligência superior, garantindo raciocínio mais rápido, com capacidade de mudar de tática em momentos cruciais. O megalodonte agia por puro instinto, e isso funcionou consistentemente nos últimos milhões de anos, mas funcionaria agora? Embora existam milhões de anos de diferença entre quando esses dois gigantes existiram e patrulhavam os mares, eles compartilharam um curto período de tempo na história. Mas quando eles se sobrepuseram ao território um do outro, criaram alguns dos conflitos mais épicos que já ocorreram na Terra. O território desse megalodonte nunca esteve em disputa, até agora. À medida que o Leviatã se aproxima, observando o megalodonte muito maior, ele hesita em dar o primeiro passo, pois geralmente qualquer criatura que o tenha encontrado antes tenta escapar imediatamente, causando o início de uma perseguição. O megalodonte, no entanto, nunca foge. Os instintos dele garantem que agirá com excesso de confiança e, como esperado, dará o primeiro passo. Ele nada a toda velocidade, deslizando pela água, com o objetivo de derrubar o Leviatã. O Leviatã não tem outra escolha a não ser fazer o mesmo, em vez de fugir e ficar desprotegido. Os dois gigantes aquáticos cortam a água a caminho de se encontrarem barbatana a barbatana. O megalodonte está intrigado, pois seu inimigo não está virando a cauda para nadar para longe. Mas continua, pois não há motivos para duvidar da vitória usando essa verdadeira tática já testada que nunca falhou antes. À medida que o megalodonte se aproxima, ele rapidamente se vira para nadar para baixo. Ele é mais rápido e ágil que seu oponente e manobra abaixo, ganhando distância. O Leviatã se move muito mais devagar e é incapaz de se virar a tempo enquanto o megalodonte vira para cima e o pega na barriga macia, tentando forçá-lo a se render. O efeito é pequeno devido ao seu tamanho, e o Leviatã continua a girar, mas ele é muito lento enquanto tenta morder com uma esperança desesperada de agarrar seu agressor com suas poderosas mandíbulas.
O megalodonte nada facilmente para longe de sua armadilha cheia de dentes, retalhando rapidamente, mirando na cauda e nas barbatanas. Ele vai tirando pequenos pedaços enquanto morde, depois recua rapidamente, fazendo isso repetidamente, tentando acabar com as defesas do Leviatã. Essa tática é eficaz, mas está sobrecarregando o megalodonte, pois ele está ficando sem energia. Ainda assim, ele se esforça para tentar terminar a caçada, usando toda a energia que tem à disposição, esperando que a luta não continue por muito mais tempo. O Leviatã é derrotado, a velocidade de seu combatente é muito superior, e os constantes cortes nas barbatanas e na cauda estão ficando insustentáveis. Ao perceber que suas habilidades são superadas e que é impotente para resistir à constante série de ataques, ele tenta nadar para longe, manobrando enquanto foge, tentando desesperadamente ganhar distância do seu agressor. O megalodonte segue o Leviatã durante sua tentativa de fuga, percebendo que essa é uma excelente oportunidade para terminar o trabalho. O Leviatã agita sua grande cauda enquanto nada, tentando repelir quaisquer outros ataques do megalodonte. Ele atinge o megalodonte e o interrompe pelo caminho a cada avanço. À medida que o Leviatã continua a nadar, ele mantém a energia com facilidade. O megalodonte, por outro lado, está se esgotando rapidamente. A estratégia do Leviatã está funcionando e ele continua a nadar em um ritmo mais relaxado. O megalodonte, por fim, fica sem energia, sem conseguir continuar no mesmo ritmo. Mas sua arrogância instintiva não o abandona. Em sua evolução, ele nunca realmente precisou desenvolver a capacidade de fugir, pois nunca houve uma razão para isso. Ao longo de milhões de anos, ele nunca foi superado, mas tudo isso está mudando agora. À medida que avançam, fica claro que essa é uma competição entre um nadador de maratona e um velocista. O Leviatã continua a conservar sua energia com sabedoria, enquanto o megalodonte, faminto de energia, continua a perseguir, ficando mais lento a cada movimento de sua cauda, a ponto de ser incapaz de manter a perseguição. Ao perceber que seu inimigo está exausto, o Leviatã se volta para o megalodonte. Agora com velocidade dominante e capacidade de manobrar, ele abre suas enormes mandíbulas, agarrando a espinha do megalodonte, encerrando a luta e garantindo sua vitória. O desafiante, o Leviatã, é um novato em comparação com o velho megalodonte. Mas graças à evolução, ele garantiu sua vitória eventual. Isso garantiu seu reinado como o principal predador e, sem dúvida, o maior predador que existiu na Terra. Infelizmente, seria apenas um curto reinado. Não houve um inimigo maior ou superior para assumir a coroa. O mundo começaria a mudar, a Terra logo passaria por uma tendência de resfriamento, o que faria com que a principal presa do Leviatã fosse extinta. E sem uma fonte de alimento para sustentar essa besta gigantesca, não era possível continuar. Mas isso levou outros animais predadores semelhantes a ocupar seu lugar. A orca, compartilhando características semelhantes, acabou substituindo seu antecessor. O megalodonte então retomaria a coroa devido à ausência de seu ganhador, continuando com sua estratégia anterior de sucesso e fonte de alimentos mais ampla, garantindo sua sobrevivência prolongada. Mas à medida que os mares esfriavam ainda mais e se tornavam muito mais rasos em todo o mundo, ficou mais difícil para o megalodonte se reproduzir. As áreas adequadas e rasas que eram necessárias para os filhotes desapareceram rapidamente, e sem elas, o megalodonte também acabou sendo extinto. E, assim como seu antigo oponente, outros tubarões menores foram capazes de se adaptar a essas mudanças nas águas mais rasas, garantindo um conjunto mais diversificado de predadores para dominar os mares. Ei, vamos dar um mergulho profundo nas águas do oceano para ver quais destes animais assustadores são nossos amigos. Estamos nadando nas águas tropicais da ilha Nanuia, Palavo, perto de Fiji. Tá vendo essas criaturas gigantes do tamanho de um fusca? São as arraias jamantas. Elas têm caudas compridas que parecem chicotes e corpos grandes e achatados. Há duas espécies delas, a jamanta de Recife e a oceânica. Ambas pertencem à mesma família dos tubarões, mas só têm dentes pequenos na mandíbula inferior e se alimentam de zooplânctons, peixes bem pequenos e crustáceos. As arraias jamantas são animais sociáveis e gostam das pessoas. Se você as deixar se aproximarem, nadarão ao seu redor para observá-lo, mas nem se dê ao trabalho de persegui-las, elas são nadadoras super rápidas. Elas também são chamadas de manta e morcego do mar, e de todos os seres marinhos, são os que possuem os maiores cérebros, em comparação ao tamanho de seus corpos. Essas criaturas conseguem se reconhecer de frente para um espelho. O Semicócifus reticulatus é o próximo. Apesar de sua feiura, é um dos peixes mais simpáticos que habitam as águas rasas do Japão, China e Coreia.
Ele tem protuberância na mandíbula e na cabeça e gosta de se esconder em sua anêmona. Geralmente fica com medo de sair de lá, mesmo com seu 1 metro de tamanho. Um desses carinhas fez amizade com um mergulhador japonês 30 anos atrás. O homem reparou que o peixe estava ferido e o ajudou a se recuperar. O mergulhador trabalhava como cuidador de um santuário shintoísta que ficava embaixo do mar e hoje chama o peixe batendo em um sino submerso. Agora vamos nadar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Embora seja mesmo um tubarão, ele tem muitas coisas em comum com as baleias. É um animal que consegue viver até 100 anos, mas seu cérebro é minúsculo. O tubarão-baleia é indiferente aos humanos. Na verdade, não está nem aí para os animais que não consegue comer. E, ao contrário de outras espécies de tubarões, não vai morder você. Ele se alimenta por filtração. E apesar de possuir 3.000 dentes, não os utiliza. A boca é enorme, tipo a minha, mas a garganta é do tamanho de uma moeda. Em seguida temos o peixe-lua, que não tem cauda e parece ter sido partido ao meio. Suas barbatanas são grandes e, se você as vir acima da superfície da água, pensará que é um tubarão se aproximando. O peixe-lua mergulha nas profundezas do mar para que outros peixes esfoliem sua pele e removam os parasitas. Assim que esse serviço é feito, ele volta para a superfície para tomar sol. É um comilão. Se vir você na água, se aproximará e o observará. Em um dia estará comendo na palma da sua mão. Este animal parece estar sempre sorrindo. É o golfinho nariz de garrafa. É uma das criaturas marinhas mais sociáveis do mundo e viaja em grupos. Esse golfinho gosta de brincar, caçar, cuidar de seus filhotes e de ajudar outros membros da comunidade. O nariz de garrafa nada muito bem e alcança velocidades de até 30 km por hora. E, geralmente, vai para a superfície para respirar através do buraco que tem na cabeça. Também é um ótimo comunicador e envia mensagens para seus amigos. Utiliza a ecolocalização para navegar e encontrar comida. Quando vê pessoas, age com muita simpatia, tanto que baixa a guarda, o que acaba tornando vulnerável a predadores, como tubarões. Partindo para a costa do Pacífico, vamos nos deparar com algumas baleias cinzentas. A pele delas é coberta por parasitas e outros organismos que fazem com que seus focinhos pareçam pedaços de rocha. Precisamos ser legais com elas primeiro, que podem atacar um barco grande, navio ou até uma embarcação maior se sentirem que seus filhotes estão correndo perigo. Geralmente são simpáticas e não se importam com a aproximação de pessoas. Em alguns casos, até chegam perto de barcos pequenos e deixam os humanos tocá-las, embora a lei exija manter distância delas. Se uma baleia cinzenta quiser se aproximar, o fará, mas caso se sinta ameaçada, agirá com agressividade. Agora vamos ver um peixe que tem uma ferramenta na cabeça. É o tubarão-martelo. O crânio dele o ajuda a caçar. Seus olhos ficam na borda da cabeça do martelo, o que lhe permite ter uma visão vertical de 360 graus. O problema é que tem um ponto cego bem na frente do nariz. A cabeça é como um detector de metal. A maioria das coisas que ele quer fica abaixo da superfície da areia. Então, mergulhe a cabeça gentilmente nela para desenterrar o que estiver lá. Ele pode ser visto em águas temperadas e tropicais, tanto no litoral quanto em alto mar. Geralmente anda em grupos e costuma ser inofensivo para banhistas e mergulhadores. Mas já aconteceram alguns casos em que ficou agressivo. Mas antes de atacar, o animal dá vários sinais de alerta para que os mergulhadores saibam que ele não está em um bom dia. Temos também uma criatura menor, o leão marinho. Ele é um pouco traiçoeiro. É brincalhão, agressivo, arrogante, inteligente e, acima de tudo, curioso. Os leões marinhos não conseguem respirar debaixo d'água, mas podem mergulhar a quase 300 metros de profundidade e ficar um tempão sem respirar. Antes tomam muito ar e, assim que mergulham a cabeça na água, as narinas se fecham. Se virem humanos na praia, ficarão longe e esperarão que eles saiam. Os espécimes selvagens não são simpáticos com ninguém, principalmente caso se sintam ameaçados. Só é seguro ter contato com os que foram treinados em cativeiro. As baleias belugas vêm a seguir. Elas são brancas, com cabeças grandes e estão entre as criaturas mais sociáveis e barulhentas que existem. Suas bocas têm cantos arqueados, que dão a impressão de que estão sorrindo. As belugas nascem com a cor cinza escura e levam 8 anos para ficarem brancas. E são capazes de mudar o formato de suas cabeças soprando ao redor dos seios nasais. As belugas adoram os humanos. Quando fazem amizade com alguém, não querem mais ir embora. Embora sejam animais selvagens, confiam muito nas pessoas.
os biólogos marinhos recomendam manter distância para a segurança delas. Você já ouviu falar sobre os bois do mar? Sim, são os peixes boi. Alguns são encontrados em rios e outros no mar. Embora sejam grandes, geralmente ficam nas águas rasas do litoral, mastigando ervas marinhas, folhas e algas. Os peixes boi colocam a cabeça para fora d'água a cada 4 minutos para respirar, mas conseguem prender o fôlego por mais tempo. Eles nadam devagar e, embora não sejam tão inteligentes quanto os golfinhos, conseguem identificar cores. Esses carinhas são gigantes simpáticos e gostam de se aproximar dos humanos em busca de cordialidade. Em seguida temos o tubarão-elefante, que é o segundo maior tubarão do mundo. Sua boca é sua característica mais impressionante, igual a minha. Já que aberta, ela atinge mais de 1 metro de largura. Tá, você venceu. Esse animal tem uma aparência intimidadora, mas apesar do tamanho é inofensivo para os humanos, e até nada com mergulhadores. É muito sociável e pode formar grupos de 100 indivíduos, e fica perto da superfície da água, se alimentando dos plânctons. Além disso, tem um monte de dentes que não usa. Você sabe qual criatura consegue cantar músicas altas durante meia hora? Algum cantor famoso? Na verdade, é a baleia jubarte. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ela faz esses barulhos e uivados. Pode ser algum tipo de comunicação para atrair parceiros para o acasalamento. Você a verá perto de litorais se alimentando de comidas minúsculas, e ela usa a cauda para impulsionar o corpo através da água. As baleias jubartes são menos simpáticas do que as cinzentas, pois são muito cautelosas. Mas são as heroínas do oceano. Tentam salvar outros animais de orcas. Especialistas dizem que elas são capazes de tomar decisões rápidas e de solucionar problemas. Houve um caso em que uma baleia jubarte pulou na frente de um biólogo para salvá-lo de um tubarão-tigre. Agora vamos tentar ver um especialista em disfarces. O polvo do Recife do Caribe. Suas células coloridas o ajudam a se misturar à textura da areia e das rochas do fundo do mar. Mas esse polvo é solitário, prefere andar por aí sozinho. Essa criatura é minúscula, atingindo no máximo 13 centímetros, com braços do tamanho do pé de uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dele, ele ficará azul para alertá-lo de que está se sentindo ameaçado. Embora seja confiável, é melhor manter a distância para não o irritar. Um animal esquisito anda por aí como se fosse um aspirador das profundezas escuras do mar. Estou falando do porco do mar. Ele ganhou esse nome por causa de seu corpo rosado e cabe na palma da sua mão. Ele não nada, fica apenas vagando por aí no fundo do mar. Suas pernas são formadas por 5 a 7 pares de pés em forma de tubos, com tentáculos ao redor de suas bocas para mexer na lama em busca de alguma carniça para comer. Eca! Como é muito vulnerável, possui um veneno na pele para protegê-lo de predadores. Se você encontrar um, ele será bem simpático, mas se quiser mantê-lo em cativeiro, precisará de um tanque muito, muito profundo mesmo. Por falar em criaturas marinhas gosmentas, aqui está a carambola do mar. Trata-se de um animal simpático que gosta de nadar perto da praia em noites quentes de verão. Há 2 tipos de carambolas do mar, uma com tentáculos e outra sem. É comum vê-las à noite, já que brilham no escuro iluminando as águas. Uma delas é a groselha do mar. Na areia, ela parece uma gota transparente de gelatina e cabe em uma colher de chá. Ao contrário das águas vivas, as carambolas do mar não queimam a pele, pois não têm células urticantes. Por isso é seguro nadar perto delas. Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar. Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe-dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia. Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha,
Esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe-ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe-ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes, mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água. Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para a frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Por falar nisso, sabia que os tubarões nunca dormem? Muitas espécies precisam manter a água se movimentando ao redor de suas guelras para ter oxigênio. Então, não podem cair em sono profundo como a gente. É por isso que ficam meio acordados enquanto descansam. Geralmente, os tubarões nem fecham os olhos. Tubarão-charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão-cobra. Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista. Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar. Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong.
Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. Considerando que os cientistas exploraram apenas 5% do fundo do mar e encontraram algumas criaturas marinhas horripilantes e inimagináveis, só nos resta imaginar quais outros animais vivem nas profundezas dos oceanos. Talvez seja até melhor que eles fiquem só na imaginação mesmo, né? Tubarão boca grande. Esse peixe se alimenta por filtragem e é inofensivo para os humanos, apesar de sua bocarra ser bastante intimidadora. Assim como o tubarão frade, ele nada sempre com a boca aberta, como se estivesse no Twitter. Enguia de Gulper. Esse animal habita nas profundezas do mar e tem uma barriga distendida que lhe permite engolir presas com o dobro de seu tamanho de uma só vez. Ela tem mandíbulas com formato diferente e pode ter entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Está vendo aquele tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja um pedaço de um navio velho ou de algum tesouro, ouro, diamantes, torrica. Quando se aproxima mais, você percebe uma coisa. O tronco está nadando. Não é um tubarão nem um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Ei, não entre em pânico. Se encontrar algum desses répteis no mar, é pouco provável que ele vá enxergá-lo como comida. Os crocodilos possuem uma válvula especial na garganta que os impedem de se afogar debaixo d'água, mas isso não significa que não podem morder. É bem provável que o animal esteja indo para alguma ilha ali perto. E o jeito mais rápido de chegar lá é nadando mesmo. Afinal, ele não pode andar de balsa, né? Observá-lo de longe não faz mal. Só não nade para a margem na hora, pois ele adora emboscar sua refeição em águas rasas. Se tem um momento em que eu queria ver um grande tubarão branco, é esse. Quando estivesse nadando com crocodilos. O tubarão iria dar um fim no crocodilo rapidinho, resolvendo o meu problema.